Olá pessoal, mais uma videoaula então para o ensino médio fácil, nosso querido Enfa. Tá? Acesse o nosso site enfa.com.br e também se inscreva no meu canal, Professor Balada Mix. Tá? E se você gostar do vídeo, dá um like, tá? Lá no YouTube, fazendo um favor. Então, na nossa videoaula de hoje, para quem perdeu as aulas anteriores, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4, que é justamente o capítulo que fala um pouco mais sobre a geometria, ok? A geometria, como o próprio nome diz, geo quer dizer terra e metria é medida da terra, tá? Então, nesse primeiro momento, que eu dividi o capítulo da nossa apostila em dois momentos. O primeiro momento nós vamos trabalhar com áreas e perímetros de figuras planas, ok? Áreas e perímetros. E esse foi o primeiro momento que foi a aula passada, ok? Então nós vamos ver hoje, nossa videoaula será sobre áreas e perímetros das principais figuras planas e vamos encerrar com os polígonos, né? Para a gente poder verificar como que a gente calcula a área das principais figuras planas. Nas nossas próximas aulas presenciais, a gente vai fazer uma aula daí sobre volumes, ok? E também área, no caso, área de superfícies laterais, área de superfície lateral, ok? Mas isso somente nas nossas aulas presenciais. Por enquanto, quem perdeu a aula aí do capítulo 4, que diz sobre áreas e perímetros, nós vamos ver agora, assista a nossa videoaula para a gente poder acompanhar, né, e ficar em dia aí com a matéria do nosso curso Enfa, né? Que o seu ensino médio fica muito mais fácil. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro momento, nós temos que analisar que o significado de área, quando nós calculamos a área de uma figura, né, principalmente as figuras planas, que são aquelas que têm duas dimensões, nós sempre temos que pensar que área é o produto de duas dimensões, ok? A área é o produto de duas dimensões. Porque quando você vai estudar geometria, você tem que pôr uma ideia na sua mente, e muitas das coisas da geometria são intuitivas, né? Porque tem alguns desenhos que a gente faz na geometria e pelo desenho você facilita muito a sua vida, né? Quando apresenta o problema, apresenta um desenho, ou de repente o problema apresenta aí uma figura, né? Então a área sempre, você põe na cabeça assim, que a área é o produto de duas dimensões. Segundo momento, que nós vamos ver também, e já uma definição bem simples, é perímetro, né? Gente, perímetro, lembra? O que é o perímetro? Sempre representa para nós a soma de todos os lados de uma figura plana, tá? Todos os lados de uma figura plana, tudo bem? Então aqui eu vou pedir para você o seguinte, não fique, né, nessa ideia de querer falar assim, eu vou decorar todas as fórmulas. É bom você guardar sim algumas fórmulas que eu vou passar da área das figuras planas, mas perímetro, a apostila apresenta bastante fórmulas para o perímetro e você não tem necessidade de você guardar se você enfiar essa ideia na cabeça de que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, beleza? Beleza, então quais são as principais figuras planas que nós temos que primeiramente saber a área e o perímetro? A primeira figura que eu queria colocar agora nessa videoaula é aquela famosa figura nossa que é o quadrado, né, gente? O quadrado é uma figura plana que tem quatro lados exatamente do mesmo tamanho, beleza? Tá? Se esse lado mede L, obviamente este lado também mede L, ok? E é bem simples calcular a área de um quadrado, galera. A área do quadrado, vou chamar de A de área, né? Como sendo lado vezes lado, beleza? Lembra, área sempre é o produto de duas dimensões. Lembra que área, as unidades de medidas que vão ser colocadas, todas as unidades de medidas vão ser apresentadas em unidades quadradas, né? Por isso que você vai, às vezes, numa loja, você compra o metro quadrado, né? De pisos e revestimentos. Então, a área sempre é o produto de duas dimensões.
Claro que depende do formato da figura, a gente analisar que às vezes temos que fazer uma outra operação, não só multiplicar os lados, mas talvez dividir por 2, de repente somar aí as medidas das bases, das alturas, enfim. Mas aí isso é quando temos figuras um pouco diferenciadas, tá? Lembra que o quadrado tem exatamente 4 ângulos de 90 graus, beleza? O quadrado tem 4 ângulos de 90 graus, conhecido como 4 ângulos retos, né? Então, além de ter lados iguais, apresenta 4 ângulos de 90 graus, beleza? Como você pode ver aí, né? Pela nossa videoaula, beleza? Bom, é claro que se você pensar que a área lado vezes lado, a gente pode representar também a área do quadrado como sendo lado elevado ao quadrado, beleza? Isso é uma outra opção para você de formulinhas, tá? Então essa é a fórmula para calcular a área desse quadrado. Quando eu estou falando em área, eu estou falando em preenchimento da figura, tá? Então a área é esse preenchimento que eu estou calculando aqui, tá? Claro que aí a área depende da unidade de medida. Se tiver em centímetro, a resposta vai ser centímetro quadrado. Se tiver em metros, obviamente a resposta será em metro quadrado. Se tiver em quilômetro, a resposta será em quilômetros quadrados, beleza? Mas a área de um quadrado sempre é lado vezes lado. Gente, é lógico a gente pensar e representar o perímetro pela letra P como sendo a soma de todos os lados, tá? E quando a gente fala soma de todos os lados, como esse lado mede L e esse lado mede L, claro que esse lado e esse lado também mede L, tá? Então, se eu somar L mais L mais L mais L, o perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, você vai somar 4 vezes a mesma medida. Claro que eu posso, como multiplicar e somar parcelas iguais, eu posso escrever esse perímetro, né, como sendo 4 vezes o valor do lado. Mas veja, eu não estou pedindo em nenhum momento para você guardar a fórmula do perímetro do quadrado, tá? Basta você somar os 4 lados, beleza? A segunda figura muito bem conhecida para nós aqui na matemática, né? Enfim, na geometria plana, né? Obviamente, eu vou aproveitar aqui o verso da folha. A segunda figura para você estudar e para você não esquecer que foi visto nas aulas anteriores, nas aulas presenciais, é o nosso famoso retângulo. Aliás, né, a maioria das figuras que apresentam na construção, né, e janelas, enfim, em revestimentos de alguma coisa, de paredes, né, enfim, tudo mundo que nos cerca em geral é retangular, né, tem esse formato retangular. Então não é um formato que seja para nós, seja incomum, né. Bom, na verdade o retângulo também tem 4 ângulos de 90 graus, assim como o quadrado, né? Ele tem 4 ângulos de 90 graus, que são 4 ângulos retos, né? Obviamente. E é claro que a medida deste tamanho que você está vendo aí no vídeo, eu vou chamar de B, que pode ser chamado de base, tá? Claro que essa medida pode ser chamada também de comprimento, né? Tá? Comprimento, eu posso chamar de B, que é base, ou comprimento C, tá? Aí vai, alguns livros didáticos chamam de base e aqui chama de altura, né? Esse tamanho aqui. Outros falam de comprimento e largura. Gente, mas é tudo igual, tá? Essa medida que você está vendo aqui, ó, eu vou chamar ela de H. Bom, é que se você for pensar, por que eu chamo a altura de H? É que altura em inglês tem esse significado aqui, ó, ok? A altura em inglês tem esse significado. Então, agora a gente vai calcular a área do retângulo. Lembra, a área do retângulo sempre é o produto de 2 dimensões. Aqui eu vou fazer base vezes altura, beleza? Só multiplicar a base pela altura, não tem segredo, beleza? Não tem segredo, também não tem como errar, tá? Bom, se eu pensar então no perímetro, o que vai ser o perímetro do retângulo? Gente, é só somar, ó. Se eu tenho 2 lados de medida B, né? Esse lado tem medida B, esse lado tem medida B. Este lado tem medida H, este lado tem medida H, ok? Então a gente vai somar os 4 lados. Só que é claro, tem 2 lados de medida B, então seria 2 vezes o valor de B, mais 2 vezes, porque eu tenho 2 alturas presentes aqui no retângulo, mais 2H. Beleza? Esse seria o perímetro, que é a soma de todos os lados
de um retângulo. Por isso que eu falo, é melhor você guardar que a área do retângulo é base vezes altura do que ficar se preocupando com fórmulas para o perímetro. Porque se você sabe que perímetro é a soma de todos os lados, para que ficar guardando fórmula de perímetro? Então lembra, o perímetro quadrado é 4 vezes o lado, e o perímetro do retângulo é 2b mais 2h. Agora, são muitas informações para você guardar, então compensa guardar que perímetro é a soma dos lados e a área é o produto de duas dimensões. Para o quadrado é lado vezes lado e para o retângulo é base vezes altura ou, obviamente, comprimento vezes largura. Tá? Isso para nós, na matemática, tem o mesmo significado. Tá? Calcular a área de um retângulo por base vezes altura e calcular a área de um retângulo por comprimento vezes largura tem o mesmo significado. Gente, vamos então para a terceira figura geométrica plana que nós vimos nas aulas presenciais, que foi exatamente o triângulo, né? O triângulo, tão conhecido entre nós. O triângulo também tem alguns formatos geométricos interessantes, e o triângulo geralmente é o que dá sustentação a tudo, né? O triângulo é a geometria perfeita. Então, se você analisar para qualquer tipo de triângulo, tá? Ele pode ser um triângulo que tem um ângulo reto, como o famoso triângulo retângulo. Ele pode ser um triângulo que tem dois lados e medidas iguais e uma base diferente, que é o triângulo isósceles, né? Tem dois lados iguais, triângulo isósceles, tá? E o que acontece? E a altura pode ser tirada pelo lado externo, né? E a base sempre está voltada aqui para baixo, né? Então aqui é a base, aqui é a altura, vou chamar de B e H, ok? Aqui é H, ó, e aqui é a base. Aqui para nós, nesse desenho, isso representa a base e, obviamente, a altura ela é tirada por dentro da figura, tá? Ó, a altura é dentro da figura, tá? Aqui está a altura do triângulo nesse modelo de triângulo que eu criei. Claro que a altura, gente, sempre é o segmento que sai do vértice e faz 90 graus com a base, tá? Nesse caso, ó, ele sai do vértice e faz 90 graus com a base, mas está na parte de fora. Nesse caso, sai do vértice e faz 90 graus com a base, mas está na parte interna do triângulo. Como eu poderia também ter outros modelos de triângulos aqui, né? Eu posso ter outros modelos de triângulos aqui, não importando o tamanho dos lados, desde que eu conheça a sua base e, obviamente, a medida da altura, que é a altura que a gente chama de altura relativa à base. A área do triângulo ela não se altera. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Beleza? Por que dividido por 2? É que geralmente o triângulo, se você parar para pensar, sempre, né? Quase que sempre, ou sempre, né? Para se dizer de maneira geral, o triângulo ele apresenta a metade do valor da área de um retângulo, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, deixa eu mudar de cor. Se a gente desenhar um retângulo aqui ao lado, né, aqui embaixo dos triângulos que eu coloquei, ó, exatamente um retângulo, né, os 4 ângulos de 90 graus, e pegar a metade desse retângulo, ó, exatamente a metade, e quero calcular a área só da metade, você não vai fazer base vezes altura e dividir por 2, né, porque você quer só a metade da área. Vamos supor que você quer a área pintada desse retângulo. Então você pinta essa metade aqui e calcula a área do triângulo, que, né, na verdade a metade será um triângulo, e obviamente é só fazer base vezes altura e dividir por 2, porque cortou ao meio. Como todos os triângulos vêm dessa dedução, então é claro pensar que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Nem vou comentar a respeito do perímetro, porque você sabe que o perímetro do triângulo é só somar os 3 lados, tá? Se aqui mede 10, aqui mede 8, aqui mede 4, não interessa. É só fazer a soma dos lados, tá? Então aqui vamos pegar um exemplo numérico, então, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo com esse formato aqui, né? Vamos supor que aqui a altura é 3, aqui faz 90 graus e a base aqui é 4, tá? E aqui essa reta aqui mais inclinada vale 5 centímetros. Então mede 3, 4 e 5. Imagino que tudo está em centímetro, né? Então qual que seria a área desse triângulo? Bom, a área desse triângulo é 3 vezes 4, o resultado você divide por 2. Então a área vai ser 12 dividido por 2, daria 6 centímetros quadrados, beleza?
Então a área desse triângulo é 6 centímetros quadrados, porque é base vezes altura dividido por 2. Claro que daí, se eu for fazer o perímetro, a gente acaba usando daí o terceiro lado, né? Porque o perímetro você vai fazer a soma dos lados. Então basta fazer 3 mais 4 mais 5, né? 3 mais 4 mais 5 vai dar 12, né? Ó, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12. Perímetro é medida linear, então é como se fosse 12 centímetros. A área você coloca centímetros quadrados e perímetro só uma unidade normal, né? Você está somando. Perímetro você tem que pensar também que é o contorno da figura, né? Cai muitas questões no Enem que cobram assim, tipo, a área máxima que você pode construir, né? Vamos supor, quer construir algo para cercar alguma coisa dentro de um terreno, né? E aí ele coloca para você, olha, o terreno é retangular, né? Mas enfim, aqui eu estou dando exemplo do retângulo. Mas qual que é a área máxima desse terreno? Sabendo que ele é um retângulo, mas eu só disponho para cercar esse terreno tantos metros de tela, tantos metros de cerca. Então é um problema que relaciona daí o que? O perímetro com a área, porque ao mesmo tempo que você tem que ter uma área fixa do terreno, né? A única variação que você vai ter é na medida dos lados, que é o tamanho da cerca, então quer dizer que é o perímetro. Então como construir uma figura geométrica que eu tenho uma determinada área fixa, mas que eu tenho, por exemplo, um perímetro máximo, ou seja, com maior dimensão possível, né? Eu falo isso porque, assim, existem algumas questões que a gente vê direto nos livros didáticos, que a gente fala assim, mas eu tenho tantos metros de tela para cercar um terreno e a área que eu disponho é tanto, né? Ou senão ele pergunta assim, qual que é a área máxima desse terreno para tantos metros de tela que eu disponho ali para cercar esse terreno. Então, vira e mexe, eu tenho que pensar daí nas dimensões do terreno, de tal maneira que o perímetro seja o valor da quantidade de tela que eu tenho para cercar o terreno e que de modo que o produto entre duas dimensões seja máximo, tá? Depois a gente vai resolver uns exercícios assim em sala, então não perca as nossas aulas presenciais, né, no próximo sábado com o professor Balada Mix, que é o nosso professor Baladé. Então nós temos aqui o seguinte, ó, uma outra figura, já que a gente já viu exemplos numéricos do triângulo, a quarta figura que nós vamos ver agora, e eu vou dispor um pouquinho dessa folha agora, a quarta figura geométrica, a quarta figura plana que nós temos aí para lembrar para calcular a área, que nós podemos ver é o paralelogramo. Paralelogramo, gente, paralelogramo não tem segredo, tá? Por que o paralelogramo não tem segredo? Imagina que você pegou um retângulo, tá? Esse retângulo tem uma área fixa, beleza? Ó, aqui é base, tá? E aqui é a altura, ok? Aqui tem um retângulo de área fixa, beleza? Se você pegar esse ponto aqui, ó, esses dois vértices que eu estou mostrando aí no desenho, e puxar ele para a direita, os dois, puxar ele para a direita, mas manter fixa o tamanho da altura, né? Esse tamanho da altura H aqui, ó. Esse tamanho, né? Aqui, ó, tá? Ó, tá dando para ver aí. Esse tamanho da altura e aqui a base. Se você puxar para lá um pouquinho, mas supõe que você já tem essa área calculada, que é base vezes altura. Essa área que é a área do retângulo você já sabe, é base vezes altura. Quando você puxa a figura para lá, mantendo fixo esses dois vértices de baixo e os vértices de cima você puxa, você vai ganhar exatamente essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ok? Que ficou um pouco inclinada, os lados acabaram ficando inclinados. Mas lembre-se que esse tamanho não se alterou, porque você manteve fixo essa base. Você só puxou um pouquinho para a direita esses dois vértices que você está vendo aí. Então, você manteve as medidas. Então, se aqui é B, aqui também mede B, aqui também mede B, tá? E lembra, a única coisa que talvez tenha alterado aqui, eu não diria alterado, porque você fez na mesma direção, né? Você só apenas puxou, esticou um pouco os lados, né? Mas a única coisa que você tem aqui no paralelogramo, que é essa figura que eu estou desenhando, a altura agora está na parte interna, ok? A altura está na parte interna. Claro que eu poderia considerar a altura aqui na parte externa da figura, que é onde está aqui passando um traço mais fraco aqui no vídeo, tá? Mas geralmente a altura aqui é essa parte interna. Mas a altura ela não muda também. Acontece que eu não posso mais considerar os lados inclinados do paralelogramo, não posso considerar como sendo H. Isso não posso chamar mais de altura que os lados inclinados. A altura agora sai do vértice e faz 90 graus com a base, tá? Então, nesse caso, eu ainda sei que isso mede B, tá? Normalmente.
E por como você só esticou, né, você só deu uma inclinada nesses vértices para a direita, nesses dois pontos que eu estou mostrando aqui, esta área que você tem aqui, ó, essa área que eu estou agora colocando aqui para você na cor verde, que você está vendo aí no vídeo, é exatamente a mesma área do retângulo, tá? Então, para você guardar, o paralelogramo e o retângulo tem a mesma área. Então, a área do paralelogramo, ó, é a mesma do retângulo. É base vezes altura. O único cuidado que você tem que ter é que a medida da altura faz 90 graus com a base, está na parte interna ou né, na parte externa da figura, beleza? E aqui então você tem base, aqui você tem altura. A inclinação, que agora passam a ser lados paralelos com mesma medida, tá, ó, quer dizer que essa medida é a mesma que essa, e obviamente essa medida é a mesma que essa, por isso o nome de paralelogramo, né? Lados paralelos e de mesma medida, tá? O único cuidado que você tem que ter é tirar as medidas corretas. Então aqui é base, aqui continua sendo base também, né? Então são lados paralelos de mesmo tamanho, e a altura está na parte interna da figura. Bom, então a área é base vezes a altura, porque a mesma área que você tinha aqui, você tem nessa figura aqui, que é o paralelogramo. Então a área do paralelogramo e a área do retângulo é exatamente a mesma, como eu já falei, tá? Bom, nem vou falar para você guardar e nem vou escrever também fórmulas para o perímetro, porque você já sabe, gente, perímetro é a soma dos 4 lados do paralelogramo, tá? Então é só somar, perímetro é somas, perímetro sempre se dá a ideia de você quer cercar alguma coisa, e a área você quer preencher alguma coisa, tem diferença, tá? A quinta figura plana que nós temos aqui é o seguinte, que nós temos aí na nossa videoaula, que nós vimos também no curso presencial na semana passada, foi o seguinte, a área do losango, né? A área do losango. Bom, a área do losango, galera, desculpa, nós temos aqui o seguinte, ó. Losango é essa figura geométrica que parece com uma pipa, né? Não sei quantos de vocês já viram pipas neste formato, tá? Mas eu tenho exatamente aqui um losango, tá? A diferença que você tem aqui o losango, ó, aqui no vídeo está transparecendo, é que você tem que essa medida do meio, que digamos assim, imagina que se isso fosse a vareta de um bambu, né? Essa vareta maior seria o que nós chamamos aí de diagonal, vou chamar de D, tá? Essa medida eu vou chamar de D maiúsculo, que é a famosa diagonal maior do losango. E essa vareta, que se isso fosse uma pipa, aqui eu teria uma vareta de bambu menor, que exatamente tem essa medida aqui, eu vou chamar de D minúsculo, tá? Que obviamente eu vou chamar de diagonal menor, beleza? Então no losango, né, estão presentes as diagonais, tanto a diagonal maior quanto a diagonal menor, tá? Então como é que eu calculo essa área? Bom, lembra, a área sempre é vezes, tá? A única diferença é que como os lados do losango são inclinados, e aí você pode chamar que esses lados todos têm a mesma medida, tá? Então eu vou chamar esse medida A, esse lado de medida A, esse lado de medida A, esse lado de medida A. Isso a gente pode provar matematicamente que tem a mesma medida, tá? Os lados têm a mesma medida, as diagonais têm medidas diferentes, tá? Por isso que é diagonal, une um vértice ao vértice oposto do outro lado, tá? Bom, como é que eu calculo a área do losango? A área do losango seria diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? Então guarda que é o produto das diagonais dividido por 2. Alguns até falam que a área do losango é o semiproduto das diagonais. Por que semiproduto? Porque é como se estivesse multiplicando os produtos dividindo por 2. É meio que uma média aritmética, né, das diagonais. Não é bem média aritmética, porque geralmente média a gente soma e divide pela quantidade de vezes que eu somei algum valor. Mas aqui é como se estivesse fazendo o produto das diagonais dividindo por 2. Nem vou falar no perímetro, mas é claro que você vai somar os 4 lados de medidas iguais, tá? Nesse caso o perímetro seria aqui, nesse desenho, o nosso perímetro seria 4A, tá? Perímetro seria 4A, porque daí você vai somar A mais A mais A mais A. Então, A mais A mais A mais A dá 4 vezes o valor de A, tá? Mas aí é claro, repito, não precisa ficar guardando fórmula para o perímetro. Guarda que é a soma dos lados e já tá bom.
tá? Então você está visualizando aí a área do losango, que é o produto das diagonais dividido por 2, como já foi falado. A sexta figura que você tem aqui na nossa videoaula sobre áreas e perímetros, tá? A sexta figura, que isso a gente não pode esquecer, é os trapézios, tá? Os trapézios é uma figura bem interessante, tem vários tipos de trapézio. Você já deve ter visto algum, né? Em algum livro, até mesmo na nossa apostila aí tem alguns, tá? Eu vou fazer alguns desenhos aqui, ó, e você observa exatamente as características geométricas do trapézio, tá, gente? Ó, todas essas figuras que eu estou desenhando representam um trapézio, tá? A altura está na parte externa da figura, porque faz 90 graus com uma suposta base, e eu poderia até já antecipar para você aqui que essa é a nossa base maior, tá? Essa medida que você está vendo aí, ó, é a base maior, tá? O trapézio, a única característica geométrica que ele tem como principal é que ele tem duas bases, a base maior e aqui em cima nós temos a base, que eu vou chamar de B minúsculo, base menor. E obviamente a altura que faz 90 graus com essa base maior, obviamente a altura faz 90 graus com a base menor também, tá? Então aqui também nessa figura, nesse trapézio eu tenho uma base maior, tá? E aqui eu tenho uma base B menor, tá? E obviamente a altura está no interior do trapézio, faz 90 graus a altura H, tá? E aqui também a altura H. Então você tem aqui bases, vou chamar aqui, né, ó, de base maior, ok? Base maior. E aqui você tem, né, essas figuras que são representadas, as letras, desculpa, né, que são representadas pelo B minúsculo, né, é a nossa base menor, ok? Base maior, né, que é essa base aqui. E a única diferença, a única coisa que ela tem característica geométrica, além de base maior e base menor, é que as bases são paralelas. Só isso, tá? Então a base maior é paralela à base menor e a altura é a perpendicular, obviamente, que a separa, né? Digamos assim, é uma semi-reta perpendicular que faz 90 graus com a base maior ou com a base menor. É que se faz 90 graus com a maior, vai fazer 90 graus com a base menor. Gente, o que você não pode esquecer que é o principal, mesmo às vezes sendo contra o decoreba, é que a área de qualquer trapézio, sendo figuras parecidas com essa, tá? Você vai somar as bases, ó, soma a base maior com a base menor. Primeiro você soma, depois você vai multiplicar pela altura da figura, tá? Porque a gente dá a ideia dessa questão de produto de duas dimensões. Lembra, a área é produto de duas dimensões. Você multiplica, você soma as bases, multiplica pela altura, e como os lados são inclinados, né, você pode tirar aí vários triângulos dentro dessa figura, tá? Você vai pegar base maior vezes mais base menor, entre parênteses, multiplica pela altura, e obviamente pelo fato dos lados serem inclinados, você divide por 2, tá? Então essa é a famosa área de qualquer trapézio, tá? Claro que existem classificações dos trapézios, tá? Que aqui não vai ser citado, mas existem os trapézios que são trapézios isósceles, que eu tenho, por exemplo, essa medida tem o mesmo tamanho que essa. Tem os trapézios que são, a gente fala de trapézio escaleno, né? Que todas as medidas são diferentes, como esse primeiro trapézio aqui que eu estou passando a caneta em cima, tem todas as medidas de tamanhos diferentes, que fala que é um trapézio escaleno, trapézio isósceles. Existe também o trapézio equilátero, né? O equilátero, que só difere o tamanho da base, e aí eu tenho uma base menor, tem, né, umas características importantes, né? A palavra equi quer dizer igual, látero é lado, né? Então, mas independente do formato do trapézio, que você tem que guardar é que a base maior, né, a área é base maior mais base menor, vezes a altura, divide por 2, beleza? Beleza, então essas são as principais figuras geométricas planas. Claro que ainda não acabou, tá? A sétima figura plana que você não deve esquecer como que calcula a área e nem o perímetro, tá? A gente não pode esquecer também dessa figura, seria o círculo, né? O círculo, apesar de que aparece mais um pouco na segunda parte do capítulo, né? Mas o círculo é uma figura importantíssima para a gente poder
calcular também a área e o seu perímetro, tá? Lembra de alguns elementos principais do círculo, né? Ou da circunferência. É que geralmente nós temos assim, o círculo é quando eu preencho toda a figura, tá? Então, quando eu estou preenchendo toda a figura, eu estou calculando a área do círculo. Se eu estou calculando o tamanho da corda, né? Digamos assim, ó, o tamanho desse comprimento aqui, dessa circunferência, aí eu me refiro exatamente ao perímetro do círculo, que acaba sendo o perímetro de uma circunferência. Então, o que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar o seguinte, ó, o círculo tem um raio R aqui, tá? Um raio que vai do centro, sempre o que é o raio? Ele vai do centro C do círculo até qualquer lado do círculo, né? Digamos assim, qualquer borda aqui do círculo, né? Qualquer comprimento do círculo. Então, qualquer medida que eu pego do centro e vou até a sua extremidade, eu vou chamar de raio, né? Claro que aí, né, o raio tem, eu chamo de raio R, né? E se eu tiver exatamente uma corda, digamos assim, né? Se eu pegar uma corda que passa pelo centro desse círculo, essa corda, toda corda que passa pelo centro do círculo, a gente chama de diâmetro, né? Por que diâmetro? Porque essa medida aqui é raio e, obviamente, esta medida aqui também é raio, tá? Então, nós temos que o diâmetro, se você analisar, a primeira relação, mas ainda não é relação de área e perímetro, tá? Mas a primeira relação que você tem aí de círculo, tá? A primeira relação que você tem de círculo aí, que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro D, tá? Então, o diâmetro sempre é o dobro do raio, tá? Isso é uma relação importante, tá? Gente, agora vamos supor que eu queira esticar um barbante em volta desse círculo, né? Se eu esticar um barbante em volta desse círculo, tá? O que vai acontecer? Estiquei o barbante em volta do círculo, esse barbante tem começo, ele vai dar uma volta completa em torno desse círculo aqui, e se eu pegar o barbante, retirar o barbante, esticar o barbante e medir, você vai ter o que? O perímetro do círculo, não é? Você tem um perímetro, porque o perímetro não é a soma dos lados. Então, se eu estou pegando o comprimento do lado com um barbante, com uma linha, com uma corda, né, esticada em volta do círculo, você tem o perímetro do círculo. Só que daí nós temos uma relação simples e matemática no perímetro do círculo quando eu quero realmente fazer conta disso daí, né? Efetuar cálculos com isso daí sem ter que ficar esticando barbante, corda, né? Cordão do tênis, enfim. Então, o perímetro do círculo vai ser 2 vezes o raio, tá? Você vai dobrar o valor do raio, que exatamente é o diâmetro, né? Multiplicado pelo valor de π. Lembra dessa letra grega, ó, o valor de π. E o π tem um valor fixo, né? Lembra do π? O π é uma constante matemática e vale 3,14. Geralmente a gente abrevia por 3,14. Nós vamos ver questões do Enem lá na apostila, por isso não perca as aulas presenciais, que o π, ele coloca o π como valendo 3. Tem hora que o Enem acaba até colocando, ele nem considera os números depois da vírgula, né, do π. Mas nós sabemos que o π vale, para todos os efeitos, se a questão não falar nada, o π vale 3,14 para a gente fazer as contas aqui no exame, né, no exame do ensino médio, no Enem, tá? Então, aí vale π igual a 3,14. Então, o perímetro é 2 vezes o raio vezes o π, tá? Essa é a fórmula para você saber o comprimento, né? Se você esticasse um barbante em volta desse círculo, o comprimento dele seria dado aproximadamente pelo dobro do raio vezes o π. Claro que aí o perímetro vai ficar então como sendo o diâmetro, porque se você pensar bem, 2R a gente pode substituir pelo diâmetro vezes o π, ok? Então você pode usar esta primeira relação, tá? Ou você pode usar essa segunda relação, o π, não, desculpa, o perímetro é o diâmetro vezes o π, tá? Você pode usar tanto essa primeira relação como essa segunda relação. Ou você guarda que é 2 vezes o raio vezes o π, ou o diâmetro vezes o π, tá? Lembrando que o π vale 3,14. Então basta saber o valor do raio, você tem um perímetro de qualquer circunferência, obviamente qualquer círculo, tá? Eu vou chamar de círculo porque nós precisamos saber como é que calcula a área do círculo, tá? Então como é que calcularia essa área do círculo, gente? A área do círculo
é dado por uma fórmula bem simples. É o π, que não, no π está presente em tudo, né? Falou em lados que tem curva, principalmente representa círculos e circunferência, o π é uma constante muito famosa e vale sempre 3,14. Então é π vezes o raio, tá? Vezes o raio elevado ao quadrado. A famosa fórmula da área desse círculo. Então, se eu quisesse preencher, né? Preencher essa figura, né? Revestir, não sei, pintar, fazer qualquer coisa. Eu quero preencher a figura aqui dentro, né? Ou de repente eu tenho uma embalagem, né? Alguma embalagem que lembra este formato, né? Este formato. A tampa da embalagem tem exatamente o formato de um círculo, né? Porque não é vazado, não é nada, né? Uma figura totalmente completa. Então eu quero calcular lá quanto gastei de papelão, sei lá, de plástico ou de material para fazer a tampa dessa embalagem, né? Onde a tampa da embalagem é um círculo. Claro que eu vou precisar calcular a área desse círculo, que é π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Então a área πr ao quadrado, né? Lembra que r ao quadrado é raio vezes raio, né? Não é dobrar, tá, gente? É raio vezes raio. E o perímetro, sim, o perímetro você vai dobrar o raio, multiplicar pelo π, ou só fazer o diâmetro, que obviamente é 2 vezes o raio, e multiplicar pelo π, tá? Então você tem que ficar aí lembrando sempre dessa formulinha aí. Bom, essas foram, né, as figuras planas mais conhecidas aí na geometria, principalmente na matemática. Se você gostou do vídeo, né, se inscreva no meu canal, né, e obviamente dê um like ali no nosso Balada Mix Produções, o canal Professor Balada Mix, beleza? Dê um like lá, se inscreva, tá? E vá também, assista a outra parte que eu vou falar sobre a área dos polígonos regulares, que nesse vídeo não deu tempo de eu falar da área dos polígonos regulares, que ainda inclui na primeira parte do capítulo 4, beleza? É o nosso curso aí, ENFA, Ensino Médio Fácil. Obrigado aí pela audiência e paciência. Até o próximo vídeo.